Seja de novo bem-vindo à edição das 12 de quarta-feira. Nesta altura vamos partir para a análise aos temas que marcam a atualidade, com as presenças de Mónica Ferro, PSD, e Paulo Campos, PS. Muito obrigada por estarem aqui nesta edição das 12. Vamos começar com a análise à privatização da TAP, agora que temos mais alguns dados para esta conversa. Sabemos que vai ser assinado no próximo dia 24 já o contrato, digamos, com o consórcio que foi escolhido. O PS está conformado com esta escolha ou não? Bom, não se trata de uma questão de ficarmos conformados ou não. Nós achamos basicamente, desde o princípio, que a decisão é uma decisão errada. A TAP é uma empresa extremamente importante, uma empresa estratégica para o país, enfim, com uma relevância muito significativa, nomeadamente na ligação de todas as nossas comunidades, e entendemos que, face a essa importância estratégica, o Estado nunca poderia abdicar da maioria de controle do capital, mesmo que até pudesse abdicar do controle de gestão, que isso eram outras matérias. Mas a questão que tem a ver com o controle da propriedade não deveria nunca acontecer. Foi isso sempre que o Partido Socialista pugnou, quer nas diversas ocasiões em que teve a oportunidade para trabalhar do lado da privatização, e entendíamos que a privatização até podia ter, nomeadamente parcial, minoritária, até podia ter efeitos positivos, porque, por exemplo, permitiria, em face a aumentos de capital, o Estado poder ir a aumentos de capital sem ser considerado as tais ajudas de Estado, porque faria os aumentos de capital nas mesmas condições que o parceiro privado que estivesse na empresa, e, portanto, desse ponto de vista, libertaria a empresa para um conjunto de situações que eram importantes que fossem feitas e fossem feitas previamente, coisa que não aconteceu nos últimos tempos, como, por exemplo, a reestruturação da dívida, que agora se diz que o parceiro privado vai fazer, aliás, exigindo ao Estado que o faça até que seja consumada esta operação, como, por exemplo, a reorganização dos seus ativos, como parece que o parceiro privado vai fazer, nomeadamente vendendo ativos para capitalizar a empresa, etc. E só depois o Estado estaria em condições de vender, nomeadamente em dispersão em bolsa, que aliás parece que é o que o parceiro privado vai fazer. No fundo, o que vai acontecer é que o parceiro privado vai realizar as mais-valias que poderiam e deveriam ser do Estado. Deixe-me perguntar-lhe, ainda antes de entrarmos neste modelo que foi escolhido e de tentarmos entender também os contornos, com a sua opinião e naturalmente com a da Mónica a contrapor, gostava de lhe perguntar qual é a posição oficial do PS na matéria da privatização. Já ouvimos demasiadas vozes virem trazer algumas ideias que parecem até não conjugar umas com as outras. A privatização deveria ser parcial ou total? A privatização não deveria sequer acontecer? Deveria ser tentado ou não uma injeção de capital junto de Bruxelas? Qual é a posição oficial? Já vimos um dito e um desdito. Não, peço desculpa, o Partido Socialista teve uma postura muito clara sobre esta matéria, e não apenas uma postura daquilo que são os anúncios, como aquilo que até foi fazendo ao longo do tempo. Por exemplo, a privatização que um governo do Partido Socialista fez ou tentou fazer no início dos anos 2000 era 34%, ou seja, era uma privatização parcial minoritária. A privatização que foi inscrita num memorando de entendimento pelo Partido Socialista, ou melhor, pelo governo do Partido Socialista no acordo que foi feito, foi também uma privatização parcial, minoritária. E, portanto, desse ponto de vista, há coerência absoluta nessa matéria. E eu explico a razão pelo qual o Estado entende que um parceiro minoritário na gestão da empresa seria útil, porque exatamente aquilo que eu há pouco disse permitiria ultrapassar um dos problemas, que é, não há problemas do ponto de vista do Estado, enfim, a correr em capital às empresas públicas, desde que isso seja enquadrado numa operação que é uma operação de molde privada. Ora, a melhor forma para demonstrar, quando existissem determinadas necessidades de capital e em que o Estado ocorresse, a que fosse a correr nas mesmas condições em que o parceiro privado, que seria minoritário, que estivesse na empresa, isso era a melhor demonstração evidente de que os aumentos de capital seriam de acordo com as regras de mercado e, portanto, não poderiam nunca ser consideradas ajudas de Estado. E, portanto, desse ponto de vista, o parceiro privado, entre outras virtudes, enfim, tem virtudes e tem méritos, mas, entre outras virtudes, seria esta, a de possibilitar, sempre que o Estado entendesse, enfim, fazer aportes de capital nas mesmas condições em que o parceiro privado lá estivesse, o faria, ser considerado uma operação normal, sem ser, portanto, uma operação de ajudas de Estado, o que evitava toda esta discussão que temos vindo, porque, repara, aquilo que eu estou hoje a dizer praticamente não tem sido discutido na opinião pública, porque o que tem sido discutido na opinião pública enfim, este governo tem este afã de, quando traz um assunto para cima da mesa, pulverizar o assunto através de uma estratégia de medo. E dizer, não há alternativa para a austeridade, não há alternativa para a venda da TAP, porque senão era o caos, era o desemprego, era a reestruturação de rotas. Nada disso. A existência, por exemplo, de um parceiro privado, e aliás,
também foi, já agora deixe-me só lhe dizer, porque este é um outro tema, porque se diz, um parceiro privado não quer ter minoria. Bom, este parceiro que vai ter agora a maioria já anunciou que vai vender boa parte daquilo que vai agora a comprar numa dispersão em bolsa. Ou seja, está disponível para ter... Até 2020. Não, mas está disponível para ter uma participação de capital diferente da maioritária. Deixa-me perguntar-lhe, não sei se considera que a pergunta é absurda ou não, mas na sequência dessa alternativa que me põe em cima da mesa e que eu creio, ao contrário de si, que efetivamente já tem sido discutida, a pergunta que se põe logo de seguida em cima da mesa é quem estaria disposto a ser acionista minoritário na TAP com as contas como estão, sem mandar na TAP, efetivamente. Mas atenção, mas essa é que é uma questão. Para já não é como as contas como estão. Aquilo que devia ter sido feito, e lamento que este Governo durante 4 anos não tenha feito rigorosamente nada nessa matéria. Aliás, pela primeira vez, nem sequer transmitiu orientações, está escrito nos relatórios de contas da empresa, não transmitiu orientações ao Conselho de Administração, nem definiu objetivos, que é uma prática que é contrária sobre aquela que vinha no passado, em que as orientações eram claramente definidas, em que os objetivos eram claramente definidos e a empresa e a gestão da empresa tinham um rumo e um mandato. Neste caso concreto, nos últimos 4 anos, nada aconteceu. E, por exemplo, a dívida devia ser reestruturada. A dívida, neste momento, está essencialmente centrada no curto prazo e ela deveria passar para o médio e longo prazo. É aquilo que vão agora fazer por exigência do concorrente privado. Mas porquê é que nos últimos 4 anos não o fizeram com essa oportunidade? Mas já agora a pergunta vai já para a Mónica. Não, mas é já agora sobre a reorganização. Para fazermos o problema da privatização. Diz o Governo, depois de muitas coisas, diz que a privatização é essencialmente um problema de capitalização. Ora, em lado nenhum do mundo, a privatização é uma resposta à capitalização. A capitalização faz-se através da entrada de dinheiro, não é com a venda. E, portanto, a capitalização podia ter sido feita através da reorganização de ativos. Por exemplo, vender ativos que não são estratégicos. Por exemplo, fazer operações de venda de aviões e depois fazer o aluguer para capitalizar. Ora, é exatamente isso. E atenção, o privado vai fazer maioritariamente, de acordo com a proposta que veio nos jornais nestes últimos dias, a maioria do dinheiro que vai entrar na empresa é de operações de capitalização de ativos que são hoje já da TAP, ou seja, que podiam ser feitos por uma entidade pública, coisa que não foi feita nos últimos 4 anos. Podiam ou não, Mónica Ferro? Bom, eu quase que me apetecia devolver a questão a perguntar porque é que os governos do Partido Socialista não o fizeram nos anos em que estiveram no poder também, mas não vou começar por aí. Mas é uma resposta que vai ter. Esta questão da privatização, de facto, ela tem que ser debatida com esta serenidade. Trata-se de uma opção que data pelo menos de há 18 anos atrás, aliás, já há várias vezes esteve em cima da mesa. Este é o primeiro processo que se revelou totalmente competitivo e que chegou a esta fase em que estamos, de ter sido selecionado um parceiro e de estarmos na iminência de assinar um acordo. Das várias opções que nós tínhamos em cima da mesa, de facto, a que nos revelou, a que nos pareceu ser a que poderia proteger a TAP, fazer com que a TAP continuasse a voar e a manter os padrões de qualidade que nós gostamos e queremos que a TAP tenha, porque a TAP vai-se continuar a chamar TAP e vai continuar a ter o centro de operações, pelo menos durante 10 anos, em Portugal, vai continuar a voar para as rotas estratégicas, quer de afeto, quer de interesse para Portugal e, portanto, desse ponto de vista, até tem capital português, com Humberto Pedrosa, e, portanto, desse ponto de vista, nós achamos que aqueles que eram os interesses estratégicos, o interesse nacional que estava acautelado no caderno de encargos, fica garantido. E porque achamos que esta era, de facto, a opção de recapitalizar a empresa. E deixe-me só dizer uma coisa a propósito da forma como a discussão tem decorrido. Eu acho que não lucra a ninguém termos dirigentes partidários virem dizer que a TAP foi vendida por menos do que custa a contratação de treinadores de futebol, e não percebo nada de futebol, só do Futebol Clube do Porto, quase por convicção, não lhe sei falar mais do que isto. Mas, de facto, isto é intoxicar a opinião pública e tentar mostrar às pessoas uma realidade que não é verdade. Ou seja, a TAP tem um passivo de 1.062 milhões de euros. Tem capitais próprios negativos, que, aliás, sempre achei muito curioso as várias propostas que foram apresentadas e até propaladas pelo Partido Socialista no sentido de entrar em bolsa, e a primeira pergunta que me apetecia fazer é será que a CMVM
CVM autorizaria uma dispersão em bolsa do capital de uma empresa com este passivo e com estes capitais próprios negativos? Será que haveria compradores interessados em adquirir ações de uma empresa com este passivo? Além da necessidade, de facto, de capitalizar a empresa, quer com uma injeção financeira, quer com aquisição de equipamentos. A solução da introdução de dinheiro do Estado português na empresa, neste momento, não era possível, porque qualquer intervenção desse tipo pressupõe um plano gizado, desenhado e comunicado à DG Concorrência, que, aliás, foi o que, e o Paulo Campos não vai levar a mal, mas é do PS e eu vou citar o PS, foi o que o PS fez nos estaleiros Nova Eugênia do Castelo, que injetou dinheiro nos estaleiros, que a Direção-Geral da Concorrência veio a considerar que eram ajudas ilegais de Estado de 400 milhões de euros. E, portanto, esta solução de, a qualquer problema, injetar dinheiro público, independentemente das regras da concorrência, independentemente de verificar se vai ser uma solução produtiva, sustentável ou não, mas como uma forma de primeira fase resolver logo o problema. Essa é uma metodologia que levou o país onde levou e, portanto, nós como o objetivo é manter a TAP a voar, manter a TAP nas rotas estratégicas para Portugal, manter esta companhia aérea que para muitos é uma referência até de identidade para Portugal. E com toda a ponderação feita, seguimos a linha que tem sido defendida pelo Governo, está num memorando de entendimento, e a solução da privatização aparece exatamente neste contexto. Muito bem. Relativamente ao valor, é ou não demagogia estas comparações com os valores Totalmente. dos treinadores, o encaixe de 10 milhões? Na verdade, esse é o encaixe final, mas o grupo injeta muito mais dinheiro na companhia logo a partir do momento em que entra. Numa empresa que é deles próprios. E, portanto, vamos lá ver. Mas compraram dívida. Vamos lá ver. Nós temos todos nós, enfim, nós gostamos muito de sermos proprietários, todos nós entramos na aventura de comprar uma casa. Se porventura, a meio do processo de alienação, enfim, de uma casa que façamos, quisermos vender a casa, o valor de venda que vamos fazer é o valor, enfim, que nos vai ser entregue, porque quem entrar vai assumir a responsabilidade sobre o pagamento da dívida que tem ou até sobre os arranjos que a casa possa eventualmente ter. Ora, isso é verdadeiramente absurdo vir dizer que o preço da casa, porque foi vendida, é o valor que vamos receber, mais o valor que o futuro senhorio vai investir a pôr uma marquise toda nova na varanda ou o que quer que seja. Quer dizer, isto não tem sentido nenhum. Aliás, o próprio exemplo, o Governo, é verdadeiramente isto, quando vendeu o CTT, anunciou que vendeu por 500 e tal milhões. E não disse, na altura, que a empresa não tinha passivo e até tinha em depósitos de 500 e tal milhões. Porque então valeria a pena o Governo, nessa altura, ter dito que estava a vender a empresa por zero, porque vendeu por um valor muito próximo daquele que era o valor que estava em depósitos em caixa. E, portanto, então, na sua opinião, nós usamos... o Estado vendeu a TAP por 10 milhões. Esse é o valor final. Como é óbvio, a TAP não, vendeu 61% por 10 milhões. E tem uma venda, enfim... pelos vistos, firmada, para os restantes 34%, porque 5 serão vendidos a trabalhadores, para os restantes 34% por 6 milhões. E, portanto, venderá os 96% da TAP por 16, vendeu 61 por 10. Este é o valor de venda. E, obviamente, é um valor absolutamente, enfim, repare, só vemos agora a proposta de venda, a proposta do consórcio vencedor, pressupõe que nos próximos 5 anos, entre 2016 e 2020, a empresa vai libertar 2,3 mil milhões de euros. 2,3 mil milhões de euros. Fez-se esta propaganda toda, aliás, que é muito estranho, porque era o vendedor, o Governo era o vendedor, e andou durante meses a dizer que a empresa não valia, tinha uma grande dívida. Já agora sobre a dívida, Mónica, a dívida é à volta de 1.000 milhões, dos quais quase mais de 400 milhões estão garantidos pelos aviões, porque são contratos que existem de pagamento dos aviões e que estão garantidos pelos próprios aviões. A dívida andará à volta dos 660 milhões, é daquela que é, enfim, exigível, que não está garantida para aviões. Os depósitos da empresa são cerca de 200 milhões. Portanto, verdadeiramente, o que está aqui em falta são 400. E 200 milhões para o Fundo de Pensões? 400 milhões, mas isso também é outro já titular. Mas, repare, mas fiquemos nos 600 milhões. Fiquemos nos 600 milhões. Não pode ser assim. Fiquemos nos 600 milhões. A empresa fatura por ano cerca de 2,4 mil milhões de euros. Ok? Portanto, estamos a falar de 30 e tal por cento, 40% daquilo que é o seu volume de negócios.
o Estado, o Governo, diz que a dívida do país, que é de 130% do PIB, é sustentável. Portanto, eu não percebo como é que se diz... Estamos a comparar grandezas diferentes. Não estamos a comparar empresas com não estamos a comparar, estamos a dizer a dívida de um Estado diz que é sustentável quando ela vale muito mais do que tudo aquilo que o Estado gera durante o Estado, não, que o país gera durante um ano. No caso concreto da TAP, ela deve... enfim, 30% ou 40%, Mónica, isso não diga, não faz sentido. É irresponsável esse argumento. Deve 30% a 40% daquilo que é o seu volume de negócio, ou seja, ela tem toda a capacidade. Aliás, como ficou demonstrado por aquilo que é a proposta do consórcio vencedor aponta para 2,3 mil milhões de euros. 2,3 mil milhões de euros. Dá para pagar toda a dívida, dá para pagar os 10 milhões ao Estado, dá para pagar e devolver então os 300... Não. Então esta privatização o problema é que o valor da empresa está lá. Não pode. Esse é que é o problema, é que o valor da empresa está lá. Assim. E a demonstração clara de que o valor está lá é de que a capitalização é feita com 338, mais precisamente... Poderá ir a 6 milhões. 337 milhões. Foi dito ontem. 330, não, pois, mas isso eu terei, porque não é o que está nos papéis da proposta. Pois não, mas foi um dos anúncios ontem para pois mostrar está bem, que há um grande interesse em revitalizar a empresa. A proposta é o que vale. São 337 milhões,5 que o consórcio vencedor diz que vai injetar. Vai buscar 100 milhões, no mínimo, diz a proposta, 100 milhões na venda de aviões. Vai buscar 250 num instrumento de tesouraria que a TAP tem ao seu dispor, que é o Pre-Delivery Payment. Vai buscar mais não sei quantos milhões na venda dos JAS 350. Ou seja, a maioria do dinheiro que vai ser capitalizado à empresa é com aquilo que nós chamamos o pelo do cão, é aquilo que já lá existe e que o Estado poderia fazer. O Estado podia vender estes aviões e alugá-los e realizar os 100 milhões ou mais que o privado diz que vai. O Estado podia, e a atual TAP podia ir fazer um instrumento de Pre-Delivery Payment e ir buscar 250 milhões nas mesmas circunstâncias em que a TAP vai buscar no futuro. E a TAP, se quisesse abdicar daquilo que era o seu plano estratégico, nomeadamente voar para o Oriente, venderia o JAT 350, ou os direitos que tem sobre o JAT 350, e faria esse encaixe. Chegamos a um ponto em que ambos começam a discutir sobre os números e nem sempre há um alcance lá em casa para quem nos está a acompanhar. O problema é exatamente isso. Isto permite-se estas leituras. Aqui inócua. Não é leitura, Mónica, é o facto. Paulo, então, porquê é que não o fizeram? Dos 6 anos que tiveram no poder ininterruptamente? Não fez. Mónica, está equivocada. Eu responderei a essa pergunta. Está equivocada. Não estou equivocada. Provavelmente por não conhecer. Conheço, Paulo, mas já agora vou-lhe dizer. Não pode truncar os argumentos. Não pode truncar os argumentos. E eu acho que só o argumento de insistirem que isto só vale ao Estado 10 milhões é logo faccioso. Não é só vale, é o que o Estado recebe. Os portugueses que estão a ver, não acreditam nisso. O Estado recebe outra coisa? Então e a dívida pela qual nós somos solidários? Desculpa. Paulo, nós temos visto o que é que aconteceu noutras empresas. Eu gostava de fazer aqui uma outra pergunta e avançamos um pouco mais ainda nesta questão da TAP. Imagine que o Governo tomou uma decisão ideológica. Está no seu direito ou não? Com certeza que sim, está no seu direito, mas também está no seu direito de ser criticada por essa opção ideológica e, efetivamente, o que ele tomou foi uma opção ideológica. Mas isso não significa que esteja em causa o interesse público, ou significa? Não, significa no sentido, a questão do interesse público não advém da opção ideológica, por isso o Governo tem todo o direito para o fazer. A questão é de como o faz e essa é que é a questão que aqui se coloca. Como estamos verdadeiramente a observar, há uma empresa que vai libertar 2,3 mil milhões de euros nos próximos 5 anos e o Estado dessa empresa recebe 10 milhões. E, portanto, esse é o problema do ponto de vista, enfim, eu estou no ponto de vista económico, mas teríamos um conjunto de outras matérias, nomeadamente sobre a forma como tem sido feito. Por exemplo, eu vou-lhe dar só um último exemplo, para verificarmos como o Estado definiu em Conselho de Ministros e aprovou na sua Resolução do Conselho de Ministros número 4, 2015, de que a venda da TAP só seria efetivamente concretizada, ou melhor, a possibilidade de suspensão dessa venda estaria sempre em cima da mesa, sem qualquer custo para o Estado, até ao momento em que fosse feita o pagamento integral e a transação das ações, coisa que só vai acontecer daqui a longos meses, Hoje, os jornais dizem que o contrato que está a ser pronto para ser assinado tenta
tenta ultrapassar esta cláusula que o próprio Governo definiu para impedir que futuros governos possam vir a reverter. E, portanto, é esse tipo de ações, da forma como isso é feito, que nós pomos em causa. Mónica Ferro, relativamente a esta questão, se o PS ganhar as eleições, pode efetivamente reverter este negócio ou acha que são apenas promessas vãs para os portugueses que vão agora votar em outubro? Bom, eu para começar, não acredito que o PS ganhe as próximas eleições e, portanto, mas não me importo fazer esse exercício académico consigo. Eu acho que não vão reverter. Não vão reverter porque eu acho que esta é mais uma das narrativas que está a ser usada pelo secretário-geral do PS, à semelhança de várias outras que foi usando noutros momentos. O PS, mal ganhasse as eleições, devolveu os cortes todos à função pública, afinal vai devolvê-los faseadamente. O PS, se ganhasse as eleições, aumentaria imediatamente o salário mínimo nacional, afinal vai aumentar só um bocadinho. O PS reporia todas as progressões na administração pública, afinal repõe só algumas. Nós negociamos com o PS o corte do IRC, afinal já não vale o corte do IRC como fator de estímulo à atividade económica. Portanto, eu acredito que esta é mais uma delas, que aproveita exatamente este sentimento afetivo que os portugueses têm em relação à TAP, porque é uma companhia de bandeira, uma companhia com a qual os portugueses se identificam muito e, portanto, aproveita para capitalizar aqui mais um pouco a sua agenda política com pouquíssimos resultados, como as sondagens têm demonstrado, mas isso, a sondagem efetiva há de ser a de setembro, outubro e aí poderemos avaliar até que ponto é que a mensagem é credível ou não. E os portugueses acreditam ou não naquilo que diz António Costa? Bem, eu acho que isso... perguntar aos portugueses. Exatamente, a sondagem é isso, há de ser as eleições. Diz que o programa do Partido Socialista é o mais credível. As sondagens... Ainda não conhecem o nosso, Pois, provavelmente, ao fim de 4 anos, conhecem demasiado bem. Mas não deixa de ser curioso que até podem considerar que o vosso programa é credível. Eu tenho algumas dúvidas porque na convenção em que é aprovado o programa do Partido Socialista, por exemplo, não há referências aos feriados e na segunda-feira seguinte António Costa já propõe a devolução de feriados e o corte das taxas moderadoras e o fim dos exames da 4ª classe. Portanto, para mim o programa do PS há de ser aquele que seja apresentado nas vésperas do ato eleitoral. Mas a verdade é que as sondagens não vos dão essa taxa de conforto e isso também é de notar. Para ver, porque isso nós vamos apresentar o nosso programa, vamos apresentar o nosso programa eleitoral. Sabe, nós temos absoluta confiança nos portugueses e sabemos que os portugueses farão uma avaliação daquilo que tem sido feito mas nos últimos 4 anos. Ninguém tem feito uma avaliação mais positiva sobre o nosso governo do que vocês. As vossas projeções assentam todas num desempenho da economia portugola que supera até as nossas melhores perspectivas. Não é demagogia, não é demagogia. Nem vale a pena até a redução, Paulo, é verdade, até a redução do TSU. Não tem mais tempo até o fim do programa, porque de facto isto foi de um desenquilíbrio notório. Mas a vossa própria perspectiva de redução da TSU assenta num desempenho da economia que só se pode explicar pelas mudanças que nós fizemos estes últimos 4 anos, não é? A ideia de que se pode reverter temporariamente a taxa, a TSU, ou que se pode cortar a TSU dos trabalhadores, porque a economia vai crescer de tal maneira que vai permitir repor. Mónica, está a ver exatamente isso só se deve ao nosso bom desempenho económico. É uma medida para estimular a economia face à desgraça em que colocaram a economia do país e face ao retrocesso que houve nestes 4 anos. Iríamos agora por outros caminhos, muito além da TAP. Seriam outros voos, meus senhores, muito obrigada. E a Grécia, não falamos? A Grécia já não temos tempo, mas serão convidados com certeza na próxima semana. Vai haver desenvolvimento, esperamos nós. Paulo Campos, Mónica Ferro, muito obrigada por terem vindo a esta edição das 12. É um gosto e um luxo receber-vos aqui e as vossas opiniões.